Bonjour, meu nome é Patrick Ambrose, sou o chefe boulanger aqui no Le Cordon Bleu São Paulo. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje para fazer uma receita de pain de mie, ou pão de forma tradicional. Bom, para essa receita, uma receita bem simples de se trabalhar, nós precisamos de farinha de trigo. Eu estou trabalhando com uma farinha de trigo comum de supermercado. O importante é a gente observar, e vale até uma pesquisa para quando a gente trabalha com esse tipo de farinha, uma pesquisa na internet para ver farinhas aconselháveis para a produção de panificação. Aqui no Brasil ainda está começando essa divisão de farinhas com direcionamento de acordo com o produto final, né? Então farinhas para bolo, farinhas para pão, farinhas para pizza. Em escala maior existe, mas em escala menor, em volumes menores, a gente ainda não encontra esse direcionamento de produto. De modo geral, fica uma dica. Aquela farinha muito boa para fazer bolo, que faz aquele bolo fofinho, que você joga pro alto e ele quase nem cai, de tão leve que ele é, não é interessante para produtos panificáveis, para produtos levedados. Então a minha farinha é uma farinha comum, mas uma farinha que tem mais estrutura de força. Então aquela pesquisa rápida para saber os tipos melhores para farinha para pão, cabe para essa produção tranquilamente, tá? Então eu vou trabalhar com uma farinha, leite na minha base, açúcar, fermento biológico. Eu estou trabalhando com fermento biológico fresco, ovo, manteiga e sal. A minha manteiga está em temperatura ambiente, um ponto que a gente conhece como manteiga em ponto de pomada ou manteiga beurre pommade. Eu vou colocar todos os ingredientes de uma vez aqui na batedeira e vou começar pelo líquido. Nas batedeiras de casa, elas têm uma certa dificuldade para capturar os ingredientes que ficam no fundo desse bowl da batedeira. Então é interessante a gente começar com os líquidos. Como a minha receita é bem equilibrada, eu vou colocar esse leite todo de uma vez. Se você ainda não conhece o tipo de farinha que você está trabalhando, deixe um pouquinho de leite no final para adicionar conforme a necessidade, a gente observar se essa farinha está absorvendo o leite total ou não, tá? O meu eu já vou colocar todo de uma vez. Sobre o leite eu vou colocar o meu ovo. Aqui no caso eu tenho 25 gramas, é meio ovo somente. Vou jogar o fermento todo de uma vez. O açúcar. E agora jogo a farinha para depois colocar a manteiga e o sal. Eu gosto de fazer essa divisão justamente para separar o contato direto entre o sal e o fermento biológico. Então vamos lá, vou colocar minha farinha toda de uma vez aqui. Ok, a farinha, e agora sim eu coloco a minha manteiga toda também em ponto de pomada e o sal. Vou entregar agora aqui para a Ju me ajudar. Obrigado, Ju. E a gente pode começar a bater o nosso pão, tá? Vamos lá. Para eu começar então, baixa a batedeira, vou colocar numa velocidade tranquila e vou deixar a minha massa se desenvolver. Aumentei um pouquinho a velocidade só para eu homogeneizar melhor esses ingredientes. E vou deixar ele batendo agora até essa massa ficar bem estruturada. O pain de mie, ou pão de forma, ele é um pão bastante interessante. O que a gente está fazendo aqui ele é bem diferente da escala industrial. O pão de forma é um pão de escala industrial, né? Para suprimento de mercados, para atender uma demanda bastante grande. Esse pão que a gente está fazendo, ele tem um direcionamento muito mais próximo de um pão caseiro, ainda que encontre as características daquele pão aqui. Quando a gente fala de pão caseiro, ele vai de encontro a essa escala industrial. E quando a gente olha um pouquinho para trás na história da panificação, a gente percebe o quanto a panificação, a boulangerie, ela veio se modificando ao longo dos anos. Os primeiros relatos do homem se relacionando com esse tipo de produto, eles datam lá do período neolítico. O homem das cavernas, ali ele consumia uma pasta de cereais misturada com água, que era assada próximo de uma fogueira ou algo do gênero, para fazer um pão muito mais rústico, lógico, né? Uma pasta de cereais, mas muito próximo, um parente antigo do nosso pão. Com o passar dos anos, a gente observa, dentro de um recorte histórico, que a gente encontra uma linha evolutiva do pão, que começa lá nos egípcios, passa pelos romanos e gregos, até chegar num produto muito próximo do que a gente tem hoje em dia.
Quando a gente fala do pão de forma, principalmente, como eu comentei em relação à escala industrial, ele tem o seu ápice de produção num período pós-Segunda Guerra Mundial. O objetivo maior era a padronização para atender uma demanda, talvez, de um conhecimento que foi perdido durante a guerra. Então, a gente observa que esse produto ele surge nos mercados europeus, norte-americano, e é recebido com muito sucesso nesses mercados, se transformando em um produto quase que um produto de dia a dia para as famílias, tá? A minha massa está quase pronta. Vai mais uns minutinhos aqui ainda para ela estruturar bem. O objetivo é a gente enxergar essa massa bem estruturada mesmo. Minha massa bateu aqui cerca de 10 minutos, ela está com uma estrutura bem bacana. Eu vou tirar essa massa daqui para mostrar para vocês o que a gente deve observar numa massa no momento em que ela está pronta, tá? Então eu vou tirar a massa daqui, desenroscar ela diretamente do bowl da batedeira com esse gancho e vou tirar minha massa inteira daqui. Antes de colocar a massa na mesa, eu vou colocar um pouco de farinha para evitar que essa massa grude, tá? Então, um pouquinho de farinha eu vou jogar aqui. O objetivo é não pegar a farinha e jogar ela de uma vez, é jogar de modo que eu consiga espalhar, fazendo uma nuvem de farinha aqui, tá? Então, vamos lá. Ok? Joguei farinha, ela tá bem espalhada, eu não tenho concentração em nenhum ponto da minha mesa de trabalho. E com a ajuda de uma espátula, eu vou tirar a minha massa daqui de dentro da batedeira, tá? Tirei a massa de dentro da batedeira. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é observar se ela está no ponto que nós conhecemos como ponto de véu. Então é só esticar aqui um pouquinho essa massa e observar se ela tem uma estrutura que ela não rompe, né? Conforme eu vou abrindo essa massa, ela vai ficando fina sem romper. Esse é um bom indicativo de que sua massa bateu o tempo suficiente. Esse teste nós conhecemos como teste do véu de glúten ou da janela de glúten. Bom, agora o meu objetivo vai ser organizar essa rede de glúten que foi desenvolvida durante o batimento. Quando a gente fala de rede de glúten, estou falando de uma proteína que existe na farinha. Ela é composta de duas parcelas proteicas, glutenina e gliadina. São responsáveis pela elasticidade e extensibilidade da nossa massa. A justa proporção que existe entre essas duas parcelas proteicas permitem que o nosso pão cresça e retenha os gases que vão ser gerados durante o processo fermentativo do nosso pão. Então eu dei uma boa amassada aqui na minha massa, agora eu vou jogar ela para dentro dela mesma para a gente fazer um movimento conhecido como boleamento da massa. Ó. Então jogo ela para dentro, puxo essa outra face e jogo para dentro também, venho com essas laterais, puxo para o centro e a última parte eu fecho como se fosse uma trouxinha, né? Me sobram 4 lados aqui, eu posso jogar esses 4 lados também para dentro e aí eu dou um tombo na minha massa. Quando eu dou esse tombo, ela já está quase uma bolinha do jeito que eu preciso que ela esteja. Basta agora a gente girar ela pressionando essa massa contra a mesa. A partir do momento que eu pressiono ela contra a mesa, eu vou deixando a superfície dela cada vez mais lisa. Ó, puxa para mim. Vocês podem começar de um lado e jogar para o outro, do jeito que for mais confortável. A dica é, conecta essas duas laterais da mão na mesa e não tira mais. E vai girando a massa aqui no centro. Vale o treinamento sem a massa, para observar que as mãos têm que ficar paralelas e ainda conectar os 2 dedões. Isso é um bom treino. E depois a gente coloca a massa aqui no centro e repete o movimento, tá? Pronto. Minha massa tá bem redondinha, do jeito que eu preciso. A gente, quando toca na superfície dela, percebe que ela tá dura. E é o objetivo nosso mesmo, né? Quando a gente faz o boleamento, eu organizo aquela estrutura da nossa cadeia de glúten, permitindo que aumente a tensão na superfície da massa para ajudar a reter os gases do processo fermentativo e lá na parte de dentro ela fica bem organizada, todo espiralado o meu glúten da massa. Essa massa vai descansar agora por 30 minutos, entre 20 e 30 minutos, então eu vou dividi-la e descansar mais um período. Para isso eu vou colocar a massa dentro de um bowl untado. No caso aqui eu tenho um spray que vai facilitar bastante o meu processo, é só um pouquinho. E aí, com a ajuda de uma espátula, eu retiro essa massa da mesa, coloco ela no bowl, cubro com um plástico ou até mesmo um pano úmido, 30 minutos de descanso e aí a gente divide essa massa.
Bom, minha massa descansou aqui 25 minutos, um pouquinho antes daquele tempo que eu tinha previsto, entre 20 e 30, ela deu ali no meio tempo, 25 minutos é tempo suficiente para ela dar uma relaxada. Esse total de massa que foi desenvolvido na soma dos ingredientes deu aproximadamente 1 kg de massa total. Esse 1 kg eu vou dividir em 2 pães, em 2 pedaços de massa, em que eu vou bolear novamente e vou colocar ele para descansar por mais cerca de 30 minutos, tá? Então eu vou mostrar para vocês como a gente vai fazer esse processo. Minha massa está descansada, ela deu uma leve fermentada. Vou colocar minha massa aqui na mesa de novo, um pouquinho de farinha, só para que ela não grude, bem pouquinho mesmo. E vou virar a minha massa aqui dentro. Bom, agora é simples. Vamos pesar a nossa massa. Eu já tenho uma balança aqui que eu higienizei antes para poder trabalhar com ela certinho. Eu tenho aqui 1 kg e 10 gramas, tá? Então vai dar duas peças de meio quilo de massa cada uma. Aqui passou um pouquinho. Mais um pouquinho aqui. Ok, meio quilo cada peça, um pouquinho mais, 505 gramas, não precisa ser tão preciso assim. Lembra que a gente não está trabalhando numa escala industrial, né? O objetivo aqui é fazer um pão que remete a esse tipo de pão, mas é um pão caseiro, tá? É um pandemia. Então agora é o seguinte, eu vou pegar esses pedacinhos e vou fazer aquele mesmo movimento que eu fiz anteriormente de dobra da massa, para que eu consiga bolear essa massa tranquilamente. Jogo para o centro, viro e boleio a minha massa. Coloco ela aqui do lado e repito esse processo na segunda massa. Jogo as massas, os pedaços dela para o centro, viro a massa, então faço o meu boleamento. Bom, as duas massas estão boleadas, eu vou colocá-las para descansar mais 30 minutos agora para que eu consiga relaxar bem essa estrutura de glúten, então modelar meu pão, colocá-lo na forma para que ele fermente, cresça e seja levado ao forno. Então eu vou colocar ele numa assadeira, eu vou untar essa assadeira aqui também com o meu spray. Lembra, se você não tiver spray pode usar óleo, manteiga, margarina, qualquer gordura que você tenha que impeça que essa massa venha a grudar aqui na superfície. Só um pouquinho. Com a ajuda da espátula a gente tira a massa, coloca ela sobre a mesa e ela vai fermentar 30 minutos. Obrigado. Durante esse período de fermentação da massa, nós vamos observar que a massa ela vai crescer. Ela vai ganhar volume e quase dobrar. É esperado que isso aconteça mesmo. Se ela não ganhar volume, pelo menos 1,5 vezes em relação ao que eu tenho aqui, eu deixo mais um pouquinho. Eu deixei meia hora, vi que ela não cresceu tanto, deixo mais um pouco, até que ela ganhe um bom volume, tá? Esse processo de fermentação nós conhecemos como poantage, e é essa fermentação inicial aqui para essa massa ganhar bastante sabor e bastante estrutura e consuma ainda todas as leveduras, consigam consumir todos os açúcares presentes aqui na nossa massa. Então vamos lá, eu vou colocar minha massa aqui no armário. Eu coloquei a minha massa para descansar, mas eu já tenho uma massa descansada aqui com 30 minutos e vocês vão ver que ela já está bem grande. Ela já deu uma boa fermentada. Então eu vou tirar agora o saquinho aqui da minha massa. E a gente observa logo de cara aqui que ela já tem um volume muito maior do que aquela massa anterior que eu coloquei para fermentar. E daqui ela vai direto para a nossa forma, tá? Então massa fermentada, eu tenho duas formas de pão, próprias para pão de forma, próprias para esse pandemia, e nós vamos fazer a modelagem para colocar esse pão aqui dentro. Quanto de massa colocar dentro de uma forma dessa? É interessante a gente saber quanto de volume tem nessa forma. Essa minha forma aqui no caso, ela tem 2 litros de volume. Eu consigo colocar até 2 litros de água aqui dentro. Eu estou trabalhando com 1/4 desse volume em peso. Então 2 litros de água, eu vou colocar 500 gramas de massa aqui dentro, tá? Então sempre, se você não souber, coloca a sua forminha sobre uma balança, enche de água, vê o quanto deu, divide por 4. E aquele valor que você conseguir, você coloca em peso da sua massa. É uma conta que não é uma conta direta, mas que funciona muito bem para a gente saber quanto de volume vai caber em massa do nosso pão. Tudo bem? Então agora a gente vai fazer a modelagem do nosso pão de forma bem tranquila aqui. Eu vou mostrar para vocês esse passo a passo, que também é bastante importante.
um pouquinho de farinha de novo na minha superfície, ok? Com a ajuda de uma espátula, eu vou soltar a massa. E essa superfície, que é o lado bonito da massa, eu vou deixar ele voltado para baixo. Aqui a gente consegue observar que durante esses 30 minutos de descanso da massa, ela se desenvolveu bem. A gente consegue enxergar várias bolinhas bem pequenininhas. Cada bolinha dessa daqui é uma bolinha de fermentação. O que é esse processo de fermentação? Quando eu trabalho com leveduras do fermento biológico fresco, do fermento biológico seco instantâneo ou mesmo do fermento seco, eu tenho uma estrutura viva ali dentro, que é um organismo unicelular, uma levedura, conhecida como Saccharomyces cerevisiae. Então, conforme esses gases vão sendo liberados no processo fermentativo, a nossa massa vai crescendo como uma bexiga, porque a rede de glúten vai segurando aqueles gases, impedindo que eles escapem daqui de dentro da nossa massa. Bom, a massa está aqui, eu vou fazer um movimento que nós conhecemos como dégazé. Eu vou tirar o ar da massa. Então vem aqui e dá um tapinha na massa. O meu objetivo de dar esse tapinha na massa, além de tirar esse ar concentrado aqui, é fazer com que haja uma troca de temperatura. A fermentação é um processo bioquímico, onde durante o consumo dos açúcares simples pela levedura, além de liberar álcool e gás carbônico, é gerado calor. Lá no núcleo da massa está mais quente do que a parte de fora. Para que eu consiga um equilíbrio de temperatura, eu dou um tapinha na minha massa. E agora que eu dei um tapinha, esse ar de dentro saiu, encontrou o ar de fora, equilibrou a temperatura e eu posso fazer a minha modelagem. Vou usar essa própria farinha da mesa só para soltar a minha massa. Dei uma boa baixada nela e agora é um passo bastante importante. Eu comentei que nosso pão é um pão de forma caseiro. Eu adoro aquele pão de forma caseiro que tem o centro mais alto. Para que a gente consiga aquele centro mais alto, eu tenho que concentrar mais massa no centro da minha modelagem, no centro da minha façonagem. Então o que eu vou fazer é o seguinte, ó. Vou pegar minha massa aqui na ponta e vou puxar duas pontinhas aqui, como se fosse uma orelhinha de gato aqui. A gente puxa mesmo essas pontinhas e eu jogo ela para o centro. Jogo uma parte, jogo a outra e concentro essa massa aqui no centro. Então, como eu sobrepus uma massa a outra, eu já tenho uma quantidade maior de massa aqui. Eu pego esse bico, puxo e jogo ele por cima, mais massa concentrada. Para que a gente deixe as laterais da nossa massa bonitas, eu vou puxar uma extremidade, vou sobrepor ao centro, venho na outra extremidade, puxo também e sobreponho aqui a lateral. Ou seja, eu alinhei os cantos da minha massa, eu tenho maior concentração de massa no centro e agora eu vou fechar. Pego essa parte, jogo aqui até o meio, com essa parte da mão eu venho fechando. Faço mais um movimento, número 2. E agora, no final, eu dou uma amassadinha aqui e faço o movimento de número 3. Fechando a minha massa. Dou uma boa fechada, uma boa alinhada nessa massa. Verifico se ela está bem costurada, bem fechada. E a referência nossa vai ser justamente a forma. Então, para que eu saiba o quanto eu tenho que esticar aqui da minha massa, eu coloco a minha forma aqui na frente para que eu consiga enxergar pelo menos 2 dedinhos aqui da borda, tá? Então, coloquei ela aqui como referência, estiquei a 2 dedinhos da borda, é o suficiente. Para que a gente coloque a nossa massa aqui de forma correta, se a sua forma não for antiaderente como a minha, passa um pouquinho de óleo, um pouquinho de manteiga ou qualquer tipo de gordura para que sua massa não grude aqui, porque você tem que desenformar esse pão depois. E para a gente colocar a massa aqui dentro, eu vou rolar para observar a costura do pão. Essa costura do pão ela tem que ficar voltada para a parte de baixo da nossa assadeira. Então eu pego o meu pão aqui com a costura voltada para baixo e posiciono ele bem no centro da minha assadeira. Ok? Posicionei no centro da assadeira, faço uma leve pressão para que a gente distribua toda a base, todo o lastro desse pão lá dentro. E tá pronto. Vou fazer o próximo, a mesma coisa. Tá pronta. As minhas duas massas, agora elas vão para a fermentação. Para que a gente consiga fermentar essa massa de maneira que ela não resseque, é interessante eu cobrir com plástico ou até um papel manteiga
ou deixar ele ainda numa estrutura que impeça que ele resseque aqui. Uma dica bacana é forno de micro-ondas desligado. Coloca ele ali dentro, ele tem uma boa atmosfera para que meu pão fermente. Ele vai ficar aqui cerca de 1h30 ou até que ele dobre de volume. Isso vai variar muito de acordo com a temperatura do local. Temperatura ideal para a gente fermentar o nosso pão até que ele dobre de volume, entre 25 e 27 graus. Tá? Então eu vou colocar o meu pão para fermentar e assim que ele dobrar de volume, ele vai para o forno. Bom, aqui a nossa massa já fermentada, ela teve um bom crescimento, dobrou de volume mesmo em relação ao que nós tínhamos no momento em que ela foi colocada na assadeira. E agora ela vai direto para o forno. Eu já deixei meu forno pré-aquecido em 175 graus aproximadamente. E eu vou assar essa massa até que ela tenha um bom dourado por cima. Não vou aplicar nada por cima, por exemplo, como um banho de ovos ou qualquer coisa assim. Ela vai direto do jeito que ela tá. E na saída eu vou mostrar para vocês um truque bem bacana que dá um brilho sedoso na nossa massa. Então vamos lá, vamos pro forno. Vou deixar a massa entre 12 e 20 minutos. Por que essa diferença de tempo tão grande? Num forno profissional, talvez eu leve cerca de 12 minutos para a sala. No forno de casa, pode ser que ele demande um pouco mais de tempo. O meu forno ele tem uma eficiência térmica muito grande que faz com que o assamento, a cocção desse pão ocorra de forma mais rápida. Mas o principal objetivo é observar. Assim que ele ficar dourado em cima, se ele estiver trabalhando, lógico, nessa temperatura, é porque esse pão está ideal. E por que o lógico nessa temperatura? Se eu colocar meu forno muito quente, acima desses 175 graus de referência, o açúcar presente na massa vai caramelizar muito rápido, o meu pão vai ficar escuro por fora e cru na parte interna dele. Então, é importante a gente controlar a temperatura de cocção. Quanto mais açúcar eu tiver na minha massa, menor é o referencial de temperatura. No meu caso, 175 graus é o suficiente e ela vai ficar até dourar. O pão está pronto. A gente observa todo aquele processo que eu comentei de caramelização, ele está bem estruturado. Eu vou esperar um pouquinho aqui agora, uns 2, 3 minutinhos, antes de desenformar e colocar ele sobre uma grade para resfriar. Para isso, eu tenho uma grade vazada que vai permitir que o vento ou ar corra por baixo do pão sem que ele fique com a parte de baixo molhada, porque durante esse processo de resfriamento o pão perde muita água. Então, para que essa água não venha molhar o pão por baixo, eu tenho que colocar ele sobre uma grade, tá? Uma grade qualquer, ou qualquer estrutura que permita que ele fique fora da bancada ou da superfície de trabalho. Com o meu pão ainda quente, eu vou fazer uma coisa bem interessante, que é colocar um pouco de manteiga clarificada sobre a superfície do nosso pão. Além de dar um gostinho bem interessante, um sabor bem bacana e um acabamento também bonito, essa manteiga, assim que ele esfriar, vai dar um brilho sedoso no meu pão e vai permitir que esse pão dure mais tempo sem que ele perca a umidade, que ele fique fresquinho por mais tempo. E agora eu vou cortar. Aquele pão da escala industrial vai ganhar um ar mais caseiro aqui agora. E para que ele ganhe esse ar mais caseiro, eu vou cortar fatias um pouco mais grossas. Eu gosto de uma fatia mais grossa nesse pão de forma. Diferencia um pouco daquele pão muito fininho, né? Então, para a gente cortar, eu estou utilizando uma faca de pão e eu vou permitir que o que corra nesse pão vai ser somente o fio da faca, sem fazer força. Bom, de uma escala industrial para um pão artesanal, espero que vocês tenham gostado e façam em casa. Bon appétit e bienvenue à Le Monde Cordon Bleu. No próximo episódio, nosso chefe apresentará uma receita incrível, não percam. Merci beaucoup. Vou pegar meu pãozinho e tchau.